Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360, e vou entrevistar a empresária Bruna Vasconi, fundadora e CEO do Peça Rara Brechó. Bruna tem 42 anos, formada em psicologia, é fundadora e CEO do Peça Rara Brechó, rede de brechós brasiliense. Bruna, obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada, Vitória. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 18 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo esta entrevista perguntando: como surgiu o Peça Rara Brechó? Vitória, o Peça Rara surgiu principalmente de uma necessidade pessoal de empreender. Eu fiz psicologia, me casei nova, tive 2 filhos, fui mãe aos 22, depois aos 23 anos da minha segunda filha, e precisava fazer algo que me trouxesse retorno financeiro quase que imediato para finalizar ali o custeio do meu curso de graduação e a sustentação dos meus filhos, né? Sempre fui, de alguma forma, um pouco empreendedora. Eu gosto muito de falar isso porque sempre gostei de vender coisas. E ao final ali do meu último ano de curso, me surgiu a ideia, inspirada num projeto de um Brasil que eu vi numa pequenas empresas de negócio na ocasião, de trazer para Brasília esse segmento de economia circular, que há 16 anos, né, quando eu comecei essa história, ainda não era tão usual como nos dias de hoje, né? Os brechós existem há muito tempo, mas o segmento de artigos de reuso para crianças realmente assim era algo que ainda não se via muito, né? A gente não se falava nisso, enfim. Então, assim, foi meramente por uma necessidade. E qual foi o ano de fundação? O ano de fundação, 2007. Eu poderia ter escolhido, de repente, optado, né, por uma marca que já existisse no mercado, mas eu não tinha, na verdade, recursos financeiros para poder fazer isso. Então, eu precisei realmente criar, né, algo e começar algo ali dentro das minhas possibilidades. A consignação dos objetos, né, dos artigos pelas minhas amigas, amigas das amigas, foi algo super importante e que fez com que eu pudesse tornar real, né, esse projeto do brechó. Então, foi por isso, Vitória, foi assim, não foi algo que foi estudado, planejado, foi assim, uma real necessidade de empreender e de fazer algo que me trouxesse algum retorno financeiro rápido, digamos assim. E em Brasília, há 16 anos, isso foi muito bem aceito, assim, por parte das pessoas de modo geral. Desde o dia 1, assim, da inauguração da loja, foi impressionante a adesão das pessoas, sabe? O volume de fornecedores novos, de clientes e de pessoas nos levando peças, né, para revenda, né, peças de segunda mão para revenda, foi algo assim muito muito impressionante mesmo. E então foi por isso que foi por esse motivo que surgiu, que nasceu o Peça Rara. Justamente sobre esse ponto que você tocou anteriormente, hoje se fala bastante em moda circular e na importância do consumo consciente. A Peça Rara foi criada há 16 anos, o que mudou do ponto de vista da moda circular daquela época para os dias atuais. Há uma mudança no comportamento dos consumidores? Sim, é nítida e super perceptível, assim, como a mentalidade e o comportamento das pessoas mudaram em relação a esse tipo de consumo, sabe? Eu gosto muito de falar que havia muito mais preconceito. Hoje, obviamente, ainda existe, mas pessoas que têm algum preconceito
acho que sofrem mais preconceito hoje se admitirem que não usam ou não compram peças de segunda mão. Tamanha a importância, né, desse trabalho e a visibilidade e a relevância que esse assunto tem conquistado no mercado e na vida das pessoas, né? Então, assim, ainda existe uma certa resistência por parte de algumas pessoas, mas tem se tornado, a cada ano, muito mais usual e uma prática muito mais, assim, que faz parte da vida das pessoas, né? A compra e a venda de artigos usados. Então, assim, nós que estamos há 16 anos nesse caminho, né? Também gosto muito de falar que acredito que tenhamos contribuído bastante para essa mudança de mentalidade, de comportamento, pela maneira como a gente propôs o Peça Rara, pela maneira como a gente vem incrementando esse projeto, esse negócio, haja vista assim, o tamanho das lojas, o cuidado que a gente tem com as peças, com a apresentação, etc. Isso com certeza fez com que muitas pessoas que não pensavam, né, em usar artigos usados passassem a pensar, né, nessa possibilidade. Então, mas assim, é muito nítido assim, para a gente essa mudança de mentalidade das pessoas ao longo desses 16 anos. A gente, embora tenhamos sido muito bem aceitos, né, em Brasília, e assim, jornais, revistas, imprensa, e bem como, né, os nossos clientes que foram frequentando desde o primeiro dia a nossa primeira loja e a segunda, terceira e assim sucessivamente, apesar disso, o grande público, de certa forma, durante muito tempo, a gente pôde perceber, assim, pessoas que entravam, mas só forneciam peças, não compravam, sabe? E isso foi ficando cada vez mais menos usual, assim, menos recorrente. Hoje a gente tem uma parcela muito grande de pessoas, a grande maioria de pessoas, que tanto vendem quanto compram coisas de segunda mão, não só no Peça Rara, mas em outros estabelecimentos e em outras marcas também que promovem a economia circular, né? A Peça Rara nasceu de uma necessidade, não foi algo planejado. Eu queria que você falasse quais foram as principais dificuldades na hora de abrir um negócio. Olha, as principais dificuldades foram algumas. Falando propriamente do negócio, nós não tínhamos, né, no mercado disponível à nossa disposição uma ferramenta de controle, de um sistema, né, que pudesse reger o nosso negócio. Então, nós passamos algumas vezes por mudanças de sistema, de cadastro mesmo, de peças e de vendas, que nos fez sofrer um bocado, assim. A gente trocou de sistema 5 vezes até que chegamos à conclusão de que teríamos que construir a nossa plataforma, né, o nosso sistema próprio que acomodasse todas as nossas necessidades, desse conta da nossa realidade. Então, essa foi uma grande dificuldade. Uma outra questão foi que, ao longo dos anos, digamos que a economia no nosso país, né, por mais que possa parecer favorável à história, né, de você trabalhar em consignação, o fato da gente não investir, né, nos produtos e a gente só pagar por aquilo que a gente vende, nós não temos nenhum incentivo fiscal e, enfim, nada nesse sentido que favoreça o nosso segmento. Então, também passamos alguns momentos por algumas dificuldades que nos fez irmos atrás, né, de pesquisas, de, enfim, conhecimento a respeito de tributação, enfim, etc., para que pudéssemos nos manter no mercado, sabe? Então, essa foi uma outra... Eu não considero nem que tenha sido uma dificuldade, eu considero que tenha sido um desafio, né? Porque, na verdade, o que a gente faz no brechó, nos brechós, como apesar de prestarmos um serviço, nós pagamos os impostos e fazemos
tudo como deve ser em qualquer outro segmento de varejo, né? E então esse foi sempre um desafio, mas o que mais? Deixa eu ver. Acho que essas são as duas principais coisas. Não posso dizer que o preconceito das pessoas tenha dificultado, porque embora tenha existido, como eu disse anteriormente, isso foi caindo em desuso e sempre muito mais pessoas adeptas foram surgindo, então acredito que isso, já ouvi falar, já li alguma coisa a respeito das pessoas falarem que isso atrapalha, impede. No nosso caso, eu confesso que não. Eu acho que as maiores dificuldades foram essas mesmo. Bom, a rede começou a expandir por meio de franquias em 2021. Por que expandir por meio de franquias? Nós já tínhamos 7 lojas em Brasília, 7 lojas próprias, né, que a gente chama, da família, né, a empresa é uma empresa que começou familiar, e chegamos ali no momento em que nós não tínhamos mais braço mesmo, assim, para poder crescer ainda mais. E o desejo de crescer mais, Vitória, não aconteceu naquele momento. Não foi nem pelo fato de que queremos expandir, queremos evoluir, queremos ter mais lojas. Na verdade, aconteceu por uma demanda externa, assim, muito grande, de pessoas e até outros brechós que já existiam nos demandarem por isso, sabe? De quererem algum tipo de consultoria ou, de repente, usarem o nosso sistema. Então, chegamos à conclusão que poderíamos, né, de alguma maneira, estruturar o que a gente vinha fazendo até ali para poder repassar esse conhecimento e, com isso, promovermos, né, o que aconteceu com o Peça Rara, que foi essa expansão, sabe? Então, foi especialmente por esse motivo. Eu confesso que eu até tinha algum tipo de resistência e alguma preocupação nesse sentido, porque, afinal de contas, né, a gente criar uma marca e zelar por ela e trabalhar por ela durante muitos anos e, de repente, colocá-la no mercado, né, e à disposição de outras pessoas, exige uma grande responsabilidade, né, da nossa parte, ao mesmo tempo é um desafio e pode ser um risco, né? Então, mas, assim, tendo em vista que passamos 2 anos trabalhando em cima desse projeto, através de uma consultoria especializada, que foi testando ali a nossa capacidade de franquear a marca, né, o nosso know-how, a gente acabou chegando à conclusão que era o melhor a ser feito, assim, uma vez que éramos 5, né, na família, cuidando ali de algumas lojas e que a gente não teria capacidade para poder evoluir mais do que isso. E, de fato, assim, muita gente mesmo nos demandando por esse crescimento, sabe? E hoje são quantas unidades? Hoje são 61 unidades funcionando, em operação, inauguradas, e 91 vendidas. Nós temos 30 lojas já que estão ou procurando ponto, ou em fase de finalização de projeto, ou já em reforma, prestes a inaugurar. E como funciona o abastecimento de roupas, calçados, acessórios das lojas? A princípio, para inaugurar, nós temos o compromisso de, através das nossas lojas, que hoje são 8 lojas próprias, fornecermos peças do nosso acervo para que essas lojas inaugurem, mas isso realmente a gente não é o principal, o nosso principal objetivo. A gente ensina, treina, capacita os nossos franqueados a buscarem pelos seus acervos para inaugurarem as suas lojas. Então, a partir do momento que o ponto está alugado, o projeto está finalizado, a obra começa, simultaneamente, esse franqueado, ele é capacitado, ele passa por um treinamento e ele sai em busca das suas peças, das peças que vão preencher a sua loja para inaugurar. E por mais que isso pareça um pouco, nossa, mas será que isso funciona e dá certo? As pessoas entregam as peças, né, em consignação, né, na responsabilidade dessas pessoas que ainda vão inaugurar uma loja.
é impressionante, assim, como a nossa marca já tem uma relevância e uma credibilidade no mercado. E, obviamente, além de peças de pessoas conhecidas e familiares e amigos, muitas pessoas que não são da relação próxima, né, dessas novas lojas, entregam suas peças para o Peça Rara, sabe? A gente, obviamente, aborda essas pessoas com um contrato de consignação que é estruturado, que dá ali toda a segurança, né, para essas pessoas, e com isso é muito tranquilo que cada uma dessas lojas inaugure com o volume mínimo que a gente estabelece de peças para o dia da abertura. Agora, havendo necessidade, nós, com as nossas lojas, nos colocamos à disposição para complementarmos esses acervos. Vendemos as peças com um desconto que é muito considerável, com uma facilidade de pagamento, etc. Mas assim, isso acaba acontecendo muito pouco. Assim, na verdade, acontece uma vez ou outra um certo complemento de acervo mesmo, porque todos os franqueados captam o número mínimo de peças, ou até muito mais do que o número mínimo de peças para suas inaugurações. No caso, quando as lojas próprias fornecem esse acervo para as franqueadas precisam pagar para esse acervo e elas pagam uma quantia mais barata, ou são peças cedidas e se elas forem vendidas nessas outras lojas, é aí que é efetuado o pagamento? Não, as peças são vendidas com um desconto bem agressivo e uma facilidade de pagamento que é muito interessante para esses franqueados. Em alguns momentos, nós até fizemos a consignação também, né, para essas franquias, assim como todas as pessoas fazem para essas novas lojas que vão inaugurar. Mas como vimos que isso não é o que ocorre com frequência, por uma questão de controle e de logística em função do grande número e volume de lojas que vão inaugurando, obviamente é mais prático para a gente fazer a venda ao invés da consignação. Mas não fazemos nenhuma objeção assim, absoluta em relação a consignar se for necessário, se for o caso também, sabe? Mas a regra principal é que estamos à disposição para que esses franqueados complementem ali os seus acervos através do que a gente disponibiliza nas nossas lojas. A rede tem lojas em todos os estados. Nesse caso de ceder o acervo, de vender o acervo para essas novas lojas, como é que funciona o transporte? Isso fica a cargo de cada franqueado que faz essas compras, pode ser através de transportadora, e aí, obviamente, isso tudo circula dentro do país com nota fiscal, nota de venda, e isso é uma questão também para a questão da venda. Embora a gente tenha no nosso sistema a possibilidade de fazermos a nota em consignação para circular mercadorias, a nota de venda é mais interessante, né, para essas situações. E normalmente através de transportadoras mesmo que as pessoas fazem esse transporte dessas peças. Mas isso, como eu te disse, Vitória, é tão raro que aconteça, sabe? Porque é muito impressionante o volume de peças que as novas franquias conseguem captar para suas inaugurações. Então, acho que eu nem me lembro, assim, da última unidade que precisou recorrer às nossas lojas, ao nosso acervo para complementar estoque e inaugurar. Normalmente, o volume de captação, assim, é incrível, assim, a quantidade de peças que cada franqueado consegue captar é bem impressionante. Ou seja, isso demonstra, né, a quantidade de coisas que a gente tem paradas em casa, né, que todas as pessoas colocam à nossa disposição porque realmente precisam dar algum destino, enfim. No ano passado, a Peça Rara comercializou mais de 1,7 milhão de peças. Tendo em vista que a Peça Rara oferece peças de segunda mão e que cada loja vai ter produtos diferentes, como a franquia de brechós consegue manter o padrão de qualidade dos produtos vendidos? Através da nossa escola de treinamento. Nós temos vários cursos EAD e temos cursos presenciais e temos todo mês uma semana de imersão que acontece em Brasília, na franqueadora,
onde nós treinamos franqueados, gerentes, subgerentes e supervisoras de compras, que são as especialistas em fazer a computação das peças, a seleção e a precificação. Então, além disso, nós temos um serviço, né, que presta atendimento o tempo todo e online aos franqueados também, para qualquer tipo de necessidade, dúvidas que tenham em relação a isso. Temos as nossas 8 operações em Brasília, que recebe de portas abertas a qualquer momento, além dos cursos que a gente promove, que são mais estruturados, dessas semanas de imersão e dos cursos EAD, nós temos as nossas 8 operações à disposição desses franqueados, gerentes, subgerentes e supervisoras de compras, para que aprimorem sempre o seu conhecimento em relação a essa atividade específica, que é selecionar e precificar os artigos que a gente recebe. Houve algum momento que a empresa decidiu fazer um aporte de risco para expandir os negócios? Não, nunca fizemos. A Peça Rara tem como sócios a atriz Débora Seco e o presidente da SMZTO, José Carlos Semenzato. Como surgiram essas parcerias? Nosso primeiro sócio foi o José Carlos Semenzato. Para nossa surpresa, nós fomos abordados através de um telefonema, onde uma pessoa ligou no meu celular me falando que gostaria de apresentar uma proposta de investimento para o Peça Rara. Um pouco antes disso, nós brincávamos, né, entre a gente, ali eu, meu irmão, como eu disse, a empresa é uma empresa familiar, que faríamos a nossa inscrição no programa do Shark Tank, né, para que pudéssemos apresentar o nosso trabalho, enfim, onde o José Carlos Semenzato é um dos participantes. E aí a gente brincava, mas falávamos, acho que ainda não, precisamos trabalhar um pouco mais, precisamos amadurecer um pouco mais, enfim. Então, para nossa surpresa, acabamos, ao invés de fazer a inscrição, fomos abordados, né, pela empresa dele e passamos ali, obviamente, por alguns meses de relacionamento, enfim, até que decidimos por bem trazermos, né, a SMZTO como sócia do Peça Rara, com o objetivo de profissionalizarmos ainda mais a nossa empresa rumo a essa expansão através das franquias, né? A SMZTO é no Brasil uma referência nesse segmento, muito em função da experiência do Semenzato, inclusive. Então foi um feliz encontro, né? Termos tido a oportunidade de conquistarmos, né, eles como sócios. Assim que eles chegaram, além de várias coisas assim muito importantes que eles foram promovendo, né, e profissionalizando dentro do nosso negócio, veio a proposta do próprio Semenzato que nós trouxéssemos também, além deles, né, além dele como sócio, uma figura pública, assim, uma pessoa que fosse nacionalmente conhecida, uma pessoa de opinião forte, relevante, mas que ao mesmo tempo fosse muito bem, que transitasse muito bem, né, em todos os veículos de comunicação no Brasil, enfim. Alguns nomes surgiram, até que chegamos na Débora Seco. Foi um encontro também que não foi proposital, na verdade o Semenzato tem um amigo empresário, que é amigo da Débora Seco também, e como estávamos em busca, né, o Semenzato principalmente em busca desse nome, dessa pessoa, acabamos promovendo, né, ali um encontro onde a gente se conheceu, passamos ali algumas horas de um dia e de outro dia conversando e chegamos à conclusão que ela poderia, de fato, trazer para a gente essa relevância e, ao mesmo tempo, que poderia abrir algumas portas e facilitar e contribuir, ajudar, né, com essa nossa chegada nacional. Então, foi por esse motivo que a Débora também se tornou sócia. Isso vai fazer um ano agora no mês de julho e tem sido bastante importante para a gente termos essas duas personalidades com papéis distintos, mas que se complementam como sócios da nossa marca.
E quantas novas lojas a Peça Rara pretende inaugurar neste ano? Pretendemos chegar a 100 lojas inauguradas esse ano. Temos 61, temos condição de inaugurarmos 100 lojas com bastante tranquilidade. A gente tem uma estrutura hoje muito madura e muito preparada e pronta para fecharmos o ano com 100 unidades. E onde essas lojas serão inauguradas? Ainda temos espaço na capital de São Paulo, temos muito espaço no interior de São Paulo, Rio de Janeiro a gente tem uma unidade, certamente teremos outras. Vamos inaugurar Curitiba, a primeira unidade, Florianópolis, enfim, faltam algumas poucas capitais onde nós ainda não temos loja e queremos, obviamente, chegar no Brasil todo, né? Estamos muito felizes que vamos inaugurar a primeira loja em Manaus, dia 2 do próximo mês. Em Vitória, Espírito Santo, vamos inaugurar a terceira loja. Então, assim, queremos povoar o Brasil de peças raras, queremos promover a economia circular e proporcionar esse movimento Brasil afora. E quais são os critérios avaliados para inaugurar uma nova loja? Capacidade, a capacidade populacional é importante, né? Nós temos algumas ferramentas de georreferenciamento, enfim, etc., que analisam cada uma das cidades, cada uma das regiões, né, que nos procura para poder, para que a gente possa autorizar a abertura de uma loja. Capacidade de investimento, né, dos franqueados, obviamente é uma preocupação que a gente tem e a gente avalia isso. E perfil, né, eu gosto muito de frisar isso porque é um negócio promissor, é um negócio lucrativo, não deixa de ser, não deixamos de estar inseridos dentro do mercado financeiro, somos uma empresa de varejo, mas promovemos de fato uma mudança de mentalidade que chega a ser até uma mudança cultural, assim, sabe, na vida das pessoas. Então, além do objetivo de retorno financeiro que novos franqueados venham em busca, a gente preza muito para que essas pessoas tenham uma afinidade, um vínculo muito estreitos com o propósito da marca. Então, assim, já precisamos em alguns momentos recusar alguns interessados na franquia por termos entendido que o objetivo não seria cumprido, né? A gente quer realmente verdadeiros propagadores do nosso negócio. Obviamente, o retorno financeiro, enfim, são importantes, mas a pessoa precisa ser muito apaixonada pelo que vai fazer e precisa nos convencer disso para que a gente permita que passe a fazer parte da rede. E agora falando sobre processos, quais são as maiores despesas para montar uma loja Peça Rara e quantos funcionários elas têm em média? A despesa é um pouco relativa, porque isso vai depender bastante dos imóveis que a gente vai encontrar, né? Encontramos muitas vezes imóveis que estão prontos ou quase prontos e que precisam de pouquíssima intervenção para que a gente inaugure ali uma peça rara, e nós gostamos muito quando isso acontece, afinal de contas, fazermos demolição e precisarmos adequar os imóveis, isso precisa ser feito realmente quando há muita necessidade, afinal de contas, produzir lixo, entulho, não é o nosso objetivo, muito pelo contrário, né? Então, assim, a gente sempre tenta e a gente sempre busca espaços que sejam perfeitamente adequáveis, né, ao nosso negócio. Mas, algumas vezes, em algumas cidades, isso não é tão simples, não é tão fácil, e aí, dependendo da intervenção, o principal custo, né, de investimento está relacionado à reforma em si, né, dos imóveis que vão acomodar uma loja nova. Investimento com marcenaria, serralheria, parte de equipamentos também, né, um outro fator que requer ali uma quantia considerável, mas temos operações que iniciam com um custo de investimento muito, muito tranquilo, tendo em vista que o acervo
é consignado, né? Então, não é algo muito dispendioso, a não ser que o imóvel seja muito grande ou requeira muita intervenção. Mão de obra, em média, uma loja peça rara inaugura pelo menos com 6 colaboradores, e esse número rapidamente cresce para 8, 10, 12, às vezes 15 pessoas, na proporção em que a loja vai amadurecendo. A demanda, né, por mão de obra, ela cresce rapidamente, mas no mínimo ali 6 pessoas, com no mínimo 6 pessoas a gente consegue colocar uma operação de pé. No ano passado, a receita da rede chegou a 93 milhões, mais que o dobro em relação a 2021. Quais foram as estratégias adotadas pela empresa responsáveis por dobrar o faturamento? O volume de lojas inauguradas, né, é o principal responsável por esse crescimento. E, obviamente, as lojas que inauguram, mês a mês, gradativamente, elas vão amadurecendo e o faturamento delas vai sendo incrementado. Assim. A gente tem unidades que inauguram faturando X, 2, 3, 4 meses depois, elas passam a faturar 3x, 4x, assim. Então, é muito rápido o avanço no faturamento, desde que o franqueado e o time, a equipe ali entendam qual é a mecânica do negócio e sigam, né, as nossas recomendações. Então, eu acredito que tenha sido justamente por isso, assim, número de lojas e maturidade de lojas inauguradas. Qual é a meta de faturamento para este ano e quais serão as estratégias adotadas para chegar nesse objetivo? Olha, acredito que possamos chegar em 150, tá? E, da mesma forma, lojas inauguradas e maturidade de lojas que já estão em operação, que conseguem muitas vezes dobrar ou triplicar o faturamento na medida em que os meses vão passando, assim. Haja vista o número de fornecedores e de produtos que a gente recebe diariamente. A gente inaugura uma loja recebendo em média 2.000, 3.000 itens no mês. No mês seguinte esse número passa para 5.000, 6.000 e no mês seguinte para 10.000 e assim sucessivamente. E na medida em que a gente cresce o número de peças captadas, a gente aumenta o número de peças vendidas, né? Então, isso acaba gerando, né, esse grande aumento no faturamento. Qual livro ou filme te inspirou nessa trajetória que você gostaria de compartilhar com quem quer ter um negócio? Tem alguns, mas um livro que eu li e reli já é um livro que se chama O Segredo de Luísa, que conta a história de uma garota, uma menina, que fundou uma fábrica de goiabada. Olha que coisa interessante. Esse livro foi muito importante para a minha vida. Acho que esse é o principal. Tem alguns, mas esse é o principal. Filme, tem alguns filmes também, mas acho que o filme de empreendedorismo assim, que eu mais gosto é aquele filme Em Busca da Felicidade. Acho que é Em Busca da Felicidade, ou A Procura da Felicidade. Me confundo às vezes. Acho que é Em Busca da Felicidade. E eu me identifico com um filme que é bem recente, bem atual, que se chama Um Senhor Estagiário, onde uma empresária que funda uma grande empresa de e-commerce passa ali por algumas situações e alguns processos de vida ali, pessoais, profissionais, nos quais muitas vezes eu me vi e me vejo. Então, assim, é um filme que eu gosto de vez em quando de assistir de novo. Mas, assim, em termos de inspiração, acho que Em Busca da Felicidade é muito relevante, é muito forte para mim. Chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço à empresária Bruna Vasconi. Muito obrigada, Vitória. Eu que tenho que te agradecer por essa oportunidade. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. A entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 18 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!